Você conhece a história do Coringa? Com o novo filme do Coringa chegando, que tal a gente falar um pouco do personagem? Oi, eu sou o Felipe e seja muito bem-vindo ao Cinebiografias. Antes de falar sobre isso, se gosta desse tipo de conteúdo, lembre-se de deixar seu like no vídeo e não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, para que você continue recebendo as notificações. Então vamos lá. Querido, detestado, entendido ou mal compreendido, o Coringa, também conhecido como Palhaço do Crime, é um super vilão dos quadrinhos da DC Comics. O crédito do personagem é compartilhado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Mas, embora o personagem tenha sido inspirado em uma carta de baralho, ou em um ator do filme mudo O Homem que Ri, ele é considerado um dos vilões mais enigmáticos e carismáticos de Batman, e maior vilão de Gotham City. Vamos falar um pouco de sua origem. Sobre a sua origem há várias histórias e não se sabe ao certo qual a verdadeira. A mais famosa é que ele era ex-comediante fracassado que não viu outra forma de escapar dos problemas financeiros e garantir sustento para sua família, que não fosse utilizando o crime. Dessa forma, planejou assaltar uma fábrica de baralhos com 2 comparsas. Estes acabaram sendo alvejados pelos guardas do local, e durante a fuga ele é surpreendido pelo Batman. Entre a vida e a morte, sem pensar 2 vezes, ele resolve saltar nos resíduos químicos da fábrica e é sugado para uma área externa ao local, assim sobrevivendo. Porém, os compostos químicos deixaram sua pele branca e seus cabelos esverdeados, e músculos faciais próximos à boca deformados, além de o deixar louco. Tudo isso misturado com a notícia de que sua esposa e seu filho haviam morrido em um acidente doméstico, ele nunca mais foi o mesmo, e sua bondade deu lugar a um louco, gênio do crime e psicopata. A primeira aparição do personagem foi no primeiro capítulo dos quadrinhos de Batman, em abril de 1940, e por muito pouco sua participação seria rápida e curta. O que aconteceu foi que, de acordo com o plano inicial, o Joker, o Coringa, deveria ter morrido na sua primeira aparição. Tanto é que neste capítulo o Coringa de fato morreu. Ele entrou em uma luta corporal com o Batman e quando ia atingi-lo com uma faca, o Batman se esquivou, fazendo o Coringa enfiar a faca em si mesmo. Cena comum, coisas que acontecem, sabe? Porém, um vilão como o Coringa não poderia morrer assim. Por isso, foi poupado por uma intervenção editorial. E no final do mesmo capítulo, em um dos quadros, um doutor o inspecionou e viu que o Coringa ainda estava vivo. Consequentemente, o personagem foi progredindo como o afamado arqui-inimigo do super-herói Batman. O personagem deixou de ser um psicopata e tornou-se no final da década de 1950 um ladrão pateta e brincalhão, pois houve uma censura na época em relação a diversas coisas, como por exemplo o uso da violência. Isso foi a regulação dos códigos dos quadrinhos, Comics Code Authority. Dessa forma, seus crimes eram apenas roubos ou coisas que não causavam mortes. O personagem só voltou mesmo às suas origens mais negras na década de 70. O interessante é que, apesar de ser um dos maiores vilões já criados, o Coringa é basicamente um humano comum, pois não possui poderes, mas consegue lutar muito bem quando necessário. Além do mais, apresenta uma resistência e força quase sobre-humana, o que provavelmente é devido à sua insanidade. Considerado um mestre da improvisação, quando não tem nenhuma arma ele costuma improvisar, usando qualquer coisa a seu redor. Ele consegue encontrar meios para matar qualquer um. Seus ataques são praticamente imprevisíveis por serem absurdos, já que apenas uma mente muito inteligente conseguiria planejar, mostrando assim porque é considerado um gênio do crime. O mais engraçado é que o Coringa cai de prédios, toma choques absurdos, escapa de explosões, mas consegue sempre ficar vivo e escapar. Não tem poderes, mas para mim é imortal. Sucessos na TV e no cinema. O ator César Romero interpretou o personagem no seriado dos anos 60 e no primeiro filme de Batman, em 1966. Ele interpretou o Coringa mais clássico da história e fez tudo isso sem demonstrar nada de sombrio em seu personagem. Como já falado, nessa época o personagem era desenvolvido nos quadrinhos com aquela regulação de censura, então seu lado sombrio não estava em evidência. Talvez por isso o Coringa de Romero apostou em uma versão mais irônica e sarcástica do vilão, inclusive com um bigodinho, já que Romero recusou-se a raspar o bigode para o seriado, sendo parcialmente visível sob a maquiagem branca.
Aqui no Brasil não poderia ser diferente. O Coringa de Romero é reverenciado em canecas, camisetas e em outros produtos. Batman. Em Batman de 1989, dirigido por Tim Burton, Jack Nicholson interpretou o Coringa com uma grande aclamação crítica. Nesta versão, o Coringa se chama Jack Napier e se mostrou muito mais violento que a versão de César Romero. Durante o filme, ele entra em combate contra o Batman, e durante a luta recebe estilhaços de vidro que rasgam suas bochechas e acaba caindo em um tanque de produtos químicos, sendo dado como morto. Mas ele sobrevive e fica com algumas sequelas. A boca paralisada em forma de sorriso devido a uma cirurgia improvisada para retirar os estilhaços, o cabelo verde e sua pele branca. Um dos papéis mais aclamados de Jack Nicholson. The Dark Knight. Em The Dark Knight de 2008, dirigido por Nolan, é introduzido o personagem interpretado por Heath Ledger, que faleceu com apenas 28 anos em janeiro de 2008, vitimado por uma overdose de tranquilizantes, antes mesmo da estreia do filme. Este Coringa possui um visual mais psicótico e sombrio, com apenas o rosto maquiado, cabelos mais longos que os da versão clássica tingidos de verde, além de um sorriso construído com cicatrizes. Heath Ledger o interpreta de uma forma bem mais dramática e agressiva. Muitos fãs e críticos citam esse Coringa como a melhor representação de todas. Um psicopata de personalidade completamente alucinada e violenta. Segundo relatos, ele foi tão convincente em sua atuação que o consagrado ator Michael Caine, que interpreta o mordomo Alfred, disse que ficou tão assustado ao contracenar com ele que chegou a esquecer as suas falas. O marcante desempenho foi premiado pela Associação de Correspondentes Estrangeiros de Hollywood e pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, que lhe concederam tanto o Globo de Ouro como o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, em 2009, prêmios recebidos após a morte do ator. Esquadrão Suicida. O ator e vocalista da banda 30 Seconds to Mars, Jared Leto, interpretou o personagem no filme Esquadrão Suicida, que estreou em 5 de agosto de 2016, com direção de David Ayer. Esse Coringa possui um nome, Joseph Kerr, mais conhecido como Joey, e também um visual diferente. Em vez do clássico terno roxo, o personagem usa um casaco de couro roxo e não usa camisa. E esse é o Coringa que eu menos achei interessante até o momento. Em 4 de outubro de 2019, Joaquin Phoenix vai estrelar o filme solo do personagem. O filme vai focar no comediante falido Arthur Fleck, que trabalha para uma agência de talentos, com um agente social o acompanhando de perto, devido aos seus conhecidos problemas mentais. Segundo o ator, Coringa não vai ser fácil de assistir. O trailer do filme ficou famoso por ser um dos melhores trailers já feitos dos últimos tempos. Vamos torcer para que o filme seja tão bom quanto o trailer. Em 11 de junho de 2019, surgiram rumores de que Macaulay Culkin irá interpretar o personagem no filme de Matt Reeves, The Batman. Porém, nada foi confirmado e deve ser tratado como apenas um rumor.